Muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trago para vocês aqui, através de um filme, certo? A minha opinião e a minha reflexão sobre o que tem acontecido aí nos últimos dias no que diz respeito à operação policial contra o Comando Vermelho. Dica de passagem, bem sabemos que isso é inútil. Essas operações que a própria polícia faz, ou o próprio exército, seja quem for, é inútil, porque não está chegando no gênesis da questão, no princípio da questão, na origem da questão, na raiz do problema. Não vou realmente trabalhar aqui o Comando Vermelho, mas por meio de um filme chamado A Justiceira, eu vou mostrar a vocês aqui o quão corrupto é o governo, ou o Estado, quando ele deixa de seguir as verdadeiras diretrizes para o qual existe. Então, por meio desse filme, eu vou conseguir passar para vocês a minha opinião sobre a operação contra o Comando Vermelho, certo? E assim, se vocês sabem os conteúdos do nosso canal, sabem muito bem porque eu estou dizendo isso, porque o verdadeiro Comando Vermelho não está, meus amigos, no Rio de Janeiro, tá bom? Não está aí nesses ambientes. Esses ambientes aí, né, de terror, de situação ruim, é apenas um estilhaço da década de 64. O verdadeiro Comando Vermelho está no governo atual, certo? E nem a própria polícia vai entrar para tirar esse pessoal daí do governo. Não vai? Não vai. Então, é a mostra da corrupção sem tamanho, tá bom? Para o nosso canal não ser perseguido, para o nosso canal não ser assim, acusado de, né, eu vou usar esse filme, e por meio desse filme vocês vão conseguir entender esses assuntos, tá bom? E o filme, eu vou passar aqui para vocês aqui o momento da corrupção, né, que acontece dia após dia, ok? Não é mais uma ficção, é uma realidade, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês o trecho desse filme, que está no YouTube, A Justiceira, e depois depois eu vou fazer o resumo e uma questão externar os meus pensamentos, tá bom? Que vai unir essa questão aí do Comando Vermelho com a questão aí do que o filme nos passa, tá certo? Eu vou passar aqui para vocês aqui. Momento exato, aí. O filme tem 1 hora e 40 minutos de duração, então eu vou pegar aqui essa parte, né, que vai, assim, serve para o nosso objetivo aqui, certo? Mas a história do filme é interessante, e aqui a gente vai pontuar, ok? Vou aqui passar. Gostaria de perguntar para a testemunha, Sr. Henderson. Só mais uma pergunta, meritíssimo. Senhora Norte, só para deixar bem claro, a senhora os viu sair do carro? Não. E o carro parou em algum momento? Não. E mesmo assim, a senhora confirma que meus clientes são os atiradores? Eu confirmo. Objeção, meritíssimo. Peço conclusão jurídica. Mantida. Sra. Norte, estamos interessados nos fatos, Ele não me em fez opiniões. uma pergunta e eu Ei, respondi. calma. Você identificou os meus clientes, não foi? Sim, identifiquei, Tá foram bom, eles. tá bom. E no momento, a senhora está tomando algum remédio antipsicótico? Quê? Lorazepam, lítio, risperidona. Tem algum remédio Mas isso faltando não é... nessa lista? Calma, espera aí. Não identificou Pera, não mas foi 3 bem isso, homens no senhor. veículo em Isso aí- movimento à noite, a 10 metros, Olha depois só, de um eu mês em vi coma eles. e uma crise Eu não nervosa esqueceria sob a disso, influência senhor. de remédios Senhor, antidepressivos me e desculpa, antipsicóticos. ele não tá me Seria ouvindo. possível que a senhora tivesse visto algo que talvez não fosse verdade? Sem mais perguntas, meritíssimo. Espera, mas ele não me ouviu. O senhor não vai ajudar. O senhor é o promotor público. O senhor não vai fazer nada. Eu nem tomei aqueles A remédios. opinião deste tribunal, nesta audiência preliminar, é que as provas são insuficientes para o júri concluir sensatamente que o Estado cumpriu com o seu ônus da prova. Não vejo motivo para que os réus fiquem presos para julgamento. Espera um pouco. Não pode acabar assim. Esses homens mataram minha família. Senhora Norte está liberada. Eles mataram minha família. Está Esse cara apareceu na minha liberada, casa. senhora Norte. Não, eu ainda não terminei. Está liberada, Ele me senhora. ofereceu dinheiro. Não, Senhora não, não, Norte. não, não, eu não terminei. Senhora Norte, está liberada. Eles são assassinos. Senhora Norte. Eles são assassinos Policiais. malditos. Calma aí. Me solta. Eu vou matar eles. Eu vou matar todos eles.
vocês acompanharam aí o trecho do filme, e é um filme, nesse sentido aqui, para mim, a melhor cena do filme, tá bom? Porque mostra o que acontece, de fato, em muitas situações. Não posso dizer que são em todas, né? Pois a gente não é onisciente. Mas, diante do que o Estado tem apresentado para nós, não somente combater o crime organizado, porque eles traficam, porque eles têm armas, porque eles participam de alguma outra atividade criminosa, mas se esquece que a própria ideologia está por trás de tudo isso. Se você destrói a ideologia, se você combate a ideologia, você vai combater esse tipo de pensamento que está nutrindo essas pessoas a agirem contra o Estado, contra a ordem, contra o sentido da vida. Enquanto a ideologia continuar, essas pessoas estarão destruindo a si mesmas e destruindo outras pessoas. Não é porque estão carregando a arma, se escondendo de alguma ação policial, que eles são 100%, né, criminosos, no que diz respeito a uma comparação a outras pessoas que têm a mesma ideologia, mas que não carregam a arma. Por exemplo, nós sabemos que, por exemplo, no tema que eu suscitei aqui a vocês sobre o Comando Vermelho, muitas pessoas que estão dentro do governo defendem esses criminosos porque participam, sim, desse governo do Comando Vermelho. Mas a própria polícia não vai prender essas pessoas que estão utilizando até a mídia, estão utilizando até as redes sociais, estão utilizando até a própria política para defender bandidos e criminosos, estupradores, pedófilos, enfim, assim por diante. Então não adianta combater o Comando Vermelho, né? Enquanto o verdadeiro Comando Vermelho está por dentro do próprio governo. Essa aqui é a nossa reflexão maior, tá bom? Então você vê aí o drama, a dificuldade que a personagem vai enfrentar, o fim da justiça, né? Onde a própria vítima é vista como algo ruim, né, no processo e posta em dúvida por recursos de um jogo de palavras, né, aparentemente racional, e pôs em dúvida a própria vítima, enquanto os acusados e criminosos são inocentados sem qualquer tipo de arranhão, né, sem qualquer tipo de perda. Esse é, na verdade, a decadência da sociedade, porque a sociedade deve, desculpa, o Estado deve punir o criminoso. Se o Estado não pune nenhum criminoso, esse Estado não tem o direito de existir. Tá entendendo? E a vítima deve ser acolhida. Mas hoje, por causa das ideologias vermelhas, ok? A vítima, na verdade, é presa. Quantas pessoas são presas hoje por não cometer crime nenhum? E quantos são soltos, ou nem sequer são presos, por cometer crimes hediondos, né? Enquanto ficamos vendo jogos de não, porque é feminicídio, porque é não sei o quê, porque é isso, e a própria polícia é conduzida por essa narrativa fantasiada de justiça para manipular a população, né? Para que ela não se defenda nem sequer contra um criminoso, né? E nem sequer contra o próprio Estado, que agora deve estar de braços abertos para as ideologias vermelhas, ok? Bem, não vou abrir todo o conteúdo, né, para não ficar muito assim, né, comprometedor, mas vamos focar aqui no filme, ok? Pois bem, veja o seguinte. O filme A Justiceira foi lançado em 2018. Né, a atriz é Jennifer Garner. E é uma obra muito interessante, o filme, né? Porque nos força a perceber a verdadeira realidade. Então a trama do filme começa com uma tragédia devastadora. Uma mãe amorosa chamada Hayley vai ter a sua vida completamente devastada quando o marido e a filha são brutalmente assassinados por criminosos ligados ao tráfico. Isso não é só uma cena de ficção. Isso acontece no mundo real. Mães, pais, filhos são mortos, né, pelo tráfico e por outras situações, né, assim, né, desse sentido aí. Então a cena é realmente chocante para quem já assistiu o filme.
não apenas pela violência que o filme mostra, né, mas pela própria impotência da vítima. Hoje nós sabemos que as pessoas não podem ter posse de arma, porte de arma, não podem reagir, né? Elas já são doutrinadas a não reagir contra o agressor. Não tem como. A própria os jornais, a mídia, não quer que você reaja. Você está à mercê. Enquanto, na verdade, nós podemos reagir como população, como sociedade, enfim. Então, a sua família é executada sem defesa, sem piedade, sem fuga, sem misericórdia, sem qualquer chance de defesa. Mas o que torna essa ficção mais perturbadora é o que vamos ver no decorrer do filme, tá? Riley vê o sistema de justiça, conforme aí o vídeo que eu mostrei a vocês, tá bom? Esse sistema de justiça, que é composto de juízes, na verdade, pela polícia e tal, né? Polícia Federal, Civil, enfim. Aí vem juízes, promotores, advogados, agentes carcerários, né? Eles não mais trabalham pela verdade, mas para proteger os culpados. Não importa o crime que essas pessoas façam, eles são hoje chamados de vítimas da sociedade. E é justamente aí que o verdadeiro comando vermelho está infiltrado. E a própria polícia que se julga capaz de combater o crime não percebe que está servindo e é escrava da verdadeira ideologia do comando vermelho. Então o filme escancara na cara dura que o crime organizado, nesse sentido maior, tá bom? Ele vai operar lado a lado com o Estado corrupto, com as instituições que deveriam proteger o povo. Lembro a vocês que essas instituições têm um caráter bíblico, ok? Mas atualmente está desvirtuado. O recado é direto que o filme procura passar para a gente, certo? Sem dúvida nenhuma. Porque o filme mostra que o governo e o sistema estão profundamente desvirtuados do seu verdadeiro papel. O poder que deveria servir à justiça está contaminado pela mentira, pela ideologia, pela doutrinação, pela ganância e pela covardia. Hoje, existe debate sem necessidade de o cara que é gênero X, ele não pode estar com o gênero tal. Entendeu? Tipo, uma mulher que disse que cometeu um crime, aí ela disse que é um homem, ela não pode ir para o lugar do homem. Enfim, é uma confusão daquelas, né? Muitas vezes é a própria justiça que está fabricando esses crimes, porque eles já aceitaram a ideologia de gênero, entende? Então é uma confusão sem perna e sem cabeça. Mas voltando aqui especificamente ao filme, né? Porque esse conteúdo vai puxando várias sementes do mal, né? Então, A Justiceira é mais do que um filme de ação, de ficção. É uma denúncia de como o Estado moderno mergulhou no lamaçal da imoralidade e da injustiça. Então, diante dessa dor e da ausência total de justiça, Riley se transforma. Ela vai ser chamada de anjo do vingador, né? O anjo da vingança. Inclusive, no filme tem até o desenho dela, né? Um desenho assim na parede pinchado, né? Com um anjo, né? De guerra. Então ela passa por um momento de superação, de resistência, mas tomada pelo ódio, acaba se tornando uma guerreira urbana. Isso não tem nada a ver com a busca da justiça, com a busca da verdade, tá bom? Se tornar um guerreiro urbano. É isso que a ideologia fabrica, ok? Então, é uma espécie de vingador que faz justiça com as próprias mãos, com as suas próprias opiniões. E isso não é justiça, pessoal. Isso é apenas algo pessoal. E a justiça não vê as coisas como forma pessoal. É a procura realmente julgar e trazer punição, não socialização. É punição, ok? A gente não pode mais, não poderíamos instituir socialização para um criminoso. E sim, profunda punição. Basta ver o castigo que o Cristo recebeu. Foi punição, não foi socialização. Se fosse isso, ele não teria morrido e não teríamos a menor chance de ter a capacidade, por meio dos méritos de Cristo, de ser salvos. Então, é necessário que o Estado seja um Estado que puna o verdadeiro criminoso.
e beneficie as vítimas. E é aqui que o filme se torna uma profunda reflexão social e espiritual, tá bom? Porque, apesar de entendermos a dor da personagem e sua profunda revolta, ok? A Justiceira nos mostra que o verdadeiro perigo da justiça social, vingança pessoal, é ruim, ok? É uma outra camada do filme que mostra que, se você perceber, é ruim a vingança pessoal, ok? Essa queda é uma nova queda que a personagem teve, né? Então, quando o ser humano tenta assumir o papel de supremo juiz, ele abandona os seus próprios valores morais, perde a referência do bem maior e passa a lutar com as mesmas armas do mal. E isso é justamente a guerrilha urbana. Ela deixa de ser uma justiceira para se tornar uma guerrilheira urbana. E aí que entra mais uma decadência semelhante aos próprios malfeitor, que o malfeitor não tem o juízo, os valores morais, espirituais, né? Esse código de conduta, então ela perde isso para se fazer uma vingança pessoal. Nesse sentido, não estamos de acordo, ok? Só estamos de acordo quando ela estava no momento de chamar a atenção para a corrupção do Estado, do governo, enfim, dessa situação toda. Quando ela parte para o pessoal, aí, meu amigo, realmente ela está sendo a outra moeda do mal, ok? Então, a personagem começa querendo justiça. Muito bom, muito interessante, ótimo, mas termina presa no mesmo ciclo de ódio que a sociedade corrupta está, né? Porque não há mais uma diferença. A diferença existe quando nós buscamos a justiça. E a justiça procura fazer o quê? Punição. Já a nossa vingança pessoal está restrita ao meu ego, às minhas opiniões, certo? E o que a gente vê? A gente vê alguns textos antigos falando sobre isso, como por exemplo, que eu vou aqui citar vocês. Veja aí que está em Romanos capítulo 12, verso 19. A parte final. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E Deuteronômio 32, versos 35. A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. Então, essas palavras nos lembram que a verdadeira vingança pertence a Deus. Porque só Ele é justo o suficiente para punir sem errar e misericordioso bastante para agir no tempo certo. E é nesse sentido que a gente entende o seguinte, o quê? Que uma vez que Deus manda criar um estado de justiça para punir o criminoso, e esse estado não obedece a Deus e permite que o criminoso seja solto, seja visto como algo bom, aí sim entra o verdadeiro juiz de todos, que é o próprio Deus. Aí, nesse sentido, a gente tem um conforto, porque a gente não vai se tornar um guerreiro urbano, porque a verdadeira justiça perfeita será de Deus, e a gente ficará contente com isso. Mas se a gente assume o papel desse anjo vingador e retira Deus de jogo, a gente se torna igual ao estado de corrupção que está o atual governo. Então, se o governo procura combater um crime X e inocenta o criminoso e culpa a vítima, a vingança pertence a Deus. E, meu amigo, o bicho vai pegar. Não adianta correr, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade, certo? Mas a gente não vai fazer vingança com as próprias mãos, porque a vingança pertence a Deus, uma vez que o Estado está agora se opondo ao próprio Deus. Então, por fim, em um mundo onde o caos e a injustiça parecem reinar, o ser humano é tentado a todo instante a se tornar o próprio executor. Mas a mentalidade cristã de justiça pensa que e ensina que a justiça divina não falha, mesmo que pareça demorar. Então, a Justiceira é, portanto, pelo menos a princípio, na primeira, vamos dizer assim, que o filme ele tem duas partes, né? A primeira parte mostra aí o estado de corrupção do governo, não é? E a segunda parte procura mostrar que ela saiu do verdadeiro, a pessoa saiu do sentido de ser aí honesta, né? E mas mesmo assim na primeira parte a Justiceira procura mostrar, fazer um espelho, né, do nosso tempo.
e uma denúncia do colapso moral do Estado, mas também uma chamada reflexão. O mal não se vence com mais maldade, né? Se tornando igual àquela pessoa, ok? Então, a verdadeira vitória, a verdadeira justiça vem quando, em vez de responder com ódio, entregamos nossas causas ao Supremo Juiz, o Eterno, que julgará todas as obras. Então, aqui eu termino essa minha colocação. Gostaria de dizer mais coisas, porém o YouTube deve me censurar, o Instagram também, e talvez algum esquerdopata, né, esteja aí vasculhando as redes sociais e venha denunciar nosso canal. Deus tenha misericórdia de nós, né, e esperamos que a justiça de Deus, né, seja feita. Lembrando, o versículo bíblico é Romanos 12:19, diz assim: minha é a vingança, eu a recompensarei. E Deuteronômio 35, verso 35. Os pés deles escorregarão. Então, meu amigo, por mais que o Estado hoje esteja dominado pelo Comando Vermelho ou por outra ideologia, Deus vai tomar vingança. E, meu amigo, vai ser uma vingança daquelas, tá ok? Aguardo vocês até o próximo vídeo.